ainda nessa pegada de exercício profissional no mundo da análise do comportamento, no IAC nós recebemos diretão. Ah, vocês são isso, tem cadastro nisso, tem certificação, isso tem... Porque só quem tem isso, só quem tem aquela certificação, só quem tem isso e aquilo pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser supervisor, pode ser... pelo amor de Deus, gente, como é cansativa essa narrativa. Ô povo mentiroso, insistente. Hoje eu conversei com uma moça, fono do interior de São Paulo, já havíamos conversado outras vezes, já havia orientado ela em outros contextos. Trabalha lá num plano de saúde, vive recebendo decisão judicial, laudo médico, onde o médico pede que os profissionais tenham a certificação X, certificação Y, aquele monte de mentira, onde médico esquece que requisito para exercício profissional não pode vir do laudo dele, tem que vir da lei, conforme está previsto na Constituição, artigos 5º e 22. Os médicos violam a todo momento a Constituição, o seu código de ética, quando determinam quais são os requisitos que o profissional tem que ter para atender o paciente. Aí hoje ela trouxe uma novidade. Não, agora o médico está exigindo que o psicólogo que vai fazer a avaliação psicológica no paciente tenha certificação internacional na avaliação X e Y. Uma avaliação internacional que, diga-se de passagem, é muito boa, tal, etc., mas que não tem validação no Brasil. Aí você quer obrigar um psicólogo a usar um instrumento avaliativo internacional que não tem validação no Brasil, que a tradução a gente não sabe se foi fidedigna, se foi correta, se foi adequada à realidade brasileira, para avaliar um paciente. Você quer obrigar um psicólogo, o médico quer obrigar um psicólogo que tem autonomia legislativa a avaliar usando um instrumento que o médico quer. E esse instrumento não é validado. Olha o absurdo. Se o psicólogo não tiver certificação internacional no instrumento X e Y, não pode avaliar a criança. Ou seja, todos os parâmetros para exercício profissional de psicólogo, nem se o psicólogo for especialista em avaliação psicológica ou neuropsicólogo, já que ele pode ter duas especialidades, especialidades essas reconhecidas pelo CFP, para essa médica, esse psicólogo não pode atuar. Ele tem que ter a certificação internacional do instrumento de avaliação, blá, 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 bli, bli, bli. Os instrumentos de avaliação, são 2. De novo, não validados no Brasil. Olha o absurdo. A médica vem, além de violar a Constituição, o seu próprio código de ética, querer dizer quais são os requisitos para esse profissional, ela quer que a opinião dela, que a opinião dos certificadores internacionais, tenha mais valor do que a opinião do CFP, as suas normativas e a lei de 1962 que regulamentou a profissão e, novamente, a Constituição. É cada coisa nesse mundo do autismo e da análise do comportamento. E o pior, tem juiz que defere isso, que concorda com isso. Qual o juiz que entende de avaliação psicológica? Qual o juiz que entende de autismo? Qual o juiz que sabe o que é função executiva? O mesmo eu digo para promotor, procurador e advogado. A maioria não sabe. Qual desses membros do judiciário sabe o que é evidência científica? A maioria nem sabe. Eu, antes de lidar com autismo, com análise do comportamento, por mais que eu tenha cursado mestrado, doutorado, eu pouco me lixava para evidência científica, muito mal sabia o que era. Porque a gente no mundo do direito, se a gente não for pesquisador, não for professor, a gente se lasca para isso. A gente quer saber de ganhar dinheiro. Então assim, aí esses caras, esses advogados, magistrados, procuradores, entram nesse mundo e ficam replicando igual papagaio. Que tem que ter evidência científica, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Tem que ter mesmo, mas nenhuma evidência científica pode sobressair a prevista em lei. A liberdade de exercício profissional prevista na Constituição, prevista nas normativas dos conselhos, prevista nas legislações que regulamentaram a profissão, legislações essas que foram criadas dentro do Congresso Nacional e não dentro de empresas que fazem certificações nacionais e internacionais, não dentro de associações, ou seja, como manda a lei. E evidências científicas não são produzidas dentro dessas empresas e dentro das associações. São produzidas em laboratórios, universidades, e muitas evidências científicas têm viés, têm parcialidade, têm ingerência, têm improbidade, têm plágio, tem uma porrada de coisa.